Olá, criei um projeto chamado Teste Login, no qual eu vou apresentar para vocês a criação de um sisteminha simples de login. Então, vou criar aqui na página index um echo e vou executar esse projeto. Vocês vão ver a palavra testada no site. Agora imaginem, eu não quero que todas as pessoas consigam acessar esse site, somente as autorizadas. Então, o que eu posso fazer? Se a pessoa estiver logada, então eu vou criar uma função, chamar a função está logado, retornar true ou false. Então, se for verdadeiro, aí eu vou exibir, ok, você está logado. Caso contrário, else, um echo, ops, você não tem acesso. Pronto, então esse é o teste que eu vou fazer. Agora, eu tenho que criar a função logado. Então eu vou criar um arquivo. Vou chamar de autenticação. Nesse arquivo, vou criar a função logado. Então, function logado. Está logado? Certo? Então, nesse index vai precisar chamar a função logado. Então eu vou incluir aqui um arquivo autenticação. Pronto. Além disso, se verificar se está logado, eu vou logar a função logar. Como é que eu faço para deslogar? Então a gente vai pensar, vou criar a função deslogar. Vejo. Então, para eu logar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um indicador na seção que esse usuário está logado. Então eu vou criar uma seção, eu vou colocar aqui, ó, usuário, esse aqui seria o identificador desse array, desse vetor, e vou passar um valor, por exemplo, João. Pronto. Só que isso aqui só funciona se eu inicializar uma sessão. Para inicializar a sessão, a gente usa a função session start. Session start. Dessa maneira eu consigo criar essa sessão e colocando o valor lá. Ok. Para eu deslogar, eu uso a função session destroy. Ok. Para eu verificar se eu estou logado, basta verificar se essa variável aqui existe. Então, a primeira coisa é se set, essa variável está definida. Então, a variável que está nesse array superglobal session com o indicador usuário, ela existe. Se ela existir, o que nós vamos fazer? Verificar se o usuário tem o valor que eu preciso. Aqui nós colocamos João, mas poderia ser uma senha, poderia ser várias combinações. Então, se agora eu sei, nesse momento eu sei que isso aqui existe. Então, se eu sei que ele existe e ele tem o conteúdo que eu espero que exista, então que o usuário aí igual a João, aí eu retorno return true. Pronto. Se não, else return false. Pronto. Agora basta a gente chamar essas funções para verificar se o usuário existe ou não. Então, no index, eu já tenho a função logado. Tá? Vamos verificar nesse momento. Ops, você não tem acesso. Então, ele executou a função logado. A função logado verificou se existe a session. Na verdade, ela não existe ainda.
né, que eu não chamei a função logar, eu só criei a função logar. Então eu chamei somente a função logado. Agora vamos criar a chamada da função logar. Vou criar aqui no index mesmo. Então, se ele não tem acesso, vamos dar a possibilidade para ele logar. Então aqui eu vou fechar o bloco PHP, abrir o bloco PHP aqui, e aqui eu vou colocar uma âncora para um arquivo chamado logar.php. Vou chamar de logar. Vou criar o arquivo logar então. O arquivo logar vai logar. Ou seja, vai chamar a função logar. Para chamar a função logar, eu tenho que incluir aqui o arquivo autenticação. Aí agora eu posso chamar o arquivo logar, a função logar, desculpe, que está nesse arquivo autenticação. Loguei. Vamos verificar. Ops, vocês não têm acesso. Vamos logar. Então vai chamar o logar. Ele vai executar a função que está lá. Agora eu vou voltar. Ok, você está logado. Então estou na página index. Agora, já que eu estou logado, vamos chamar a função deslogar. Então, já que eu estou logado aqui, vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Você não tem acesso. Fecha o bloco PHP. Abre um bloco PHP aqui. Não precisa abrir. Opa, fiz errado. Aqui tem que ser... Aqui está certo aqui dentro. Ó. Dentro do bloco PHP. Já que eu estou logado, eu vou dar a possibilidade para ele deslogar. PHP. E aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz. Vou chamar o deslogar. 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 Vou criar o arquivo deslogar. A função dele é chamar a função deslogar, que está no arquivo autenticação. Para eu não ter que copiar todas as funções em diversos locais, né? Então, chama a função deslogar. Pronto. Vamos testar. Como eu já tinha a sessão aberta, né? Então eu já estou logado. Aqui você está logado. Vou deslogar. Beleza. Agora eu vou voltar. Ó, como eu desloguei, eu chamei a função deslogar que apagou a sessão. Agora eu voltei para cá, como se estivesse abrindo pela primeira vez. Opa, se você não tem acesso. Agora eu vou logar. O logar chama a função logar. Agora, se eu acessar o index aqui, não preciso nem voltar, mas qualquer página aqui, o index, ok, você está logado. Agora imagine, eu vou criar uma página aqui, página 1, e vou colocar aqui um conteúdo qualquer. E eu quero acessar essa página aqui, página 1. Eu consigo acessar a página 1 se eu não estiver logado? Vamos verificar. Vou deslogar. Ó, ops, você não tem acesso. Agora eu vou tentar abrir a página aqui. Página 1.php. Página 1.php. Um conteúdo qualquer. Eu consigo acessar mesmo não estando logado. Então o que eu tenho que fazer? Em todas as páginas que eu tiver, eu tenho que verificar se eu estou logado ou não. Todas as páginas que eu quiser bloquear, né? Então, para eu fazer isso, eu tenho que verificar se eu estou logado. Que está onde? No arquivo autenticação. Se não, você não tem acesso. Tá? E eu posso, né, redirecionar lá para onde eu quiser, mas vou deixar assim por enquanto. Veja, se você não tem acesso, vou tentar acessar a página 1. Você não tem acesso. Agora eu vou logar. Fui lá no index, né, no menu, loguei.
Agora eu vou acessar a página 1. Conteúdo qualquer. Ok? Então, na verdade, o foco está onde? O deslogar chama a função deslogar. O logar chama a função logar. A página 1 verifica se eu estou logado ou não. O index verifica se eu estou logado ou não. Então, o coração está aqui. Ó. Verifica se eu estou logado ou não. Então, são 2 testes. O primeiro teste até não é obrigatório, mas é necessário, porque eu tenho que verificar se essa variável foi definida. Se ela foi definida, tem que verificar o que tem dentro dela. O logar realmente é o que faz a criação da variável. Veja que aqui não estou verificando, não estou passando nenhuma informação. João seria a senha, seria a chave, né, de acesso. Se eu colocar aqui um valor diferente desse aqui, ele vai retornar false. Né? E o deslogar destrói a sessão. Então, isso aqui é uma das coisas mais simples que a gente pode fazer. Até a próxima.